E aí, galera do Test Driver, Fernando aqui da Polônia, na Europa. Hoje o bicho pega. O novíssimo Toyota RAV4 GR Sport 2026. Um SUV híbrido que promete muito. Será que ele entrega? Cola na tela. E para começar a destrinchar essa máquina, nada melhor do que fazer aquele walk-around completo, né? Olha só essa frente, galera. A Toyota realmente deu um tapa no visual dessa nova geração do RAV4 GR Sport 2026. A grade, por exemplo, está muito mais imponente, com esse desenho em colmeia e o emblema GR Sport ali discreto, mas chamando a atenção. Os faróis, que já eram modernos, ficaram ainda mais afilados, com uma assinatura em LED que se destaca, dando um ar de bravo para o carro. Descendo um pouco, a gente vê o para-choque com entradas de ar maiores e detalhes em preto brilhante que dão aquela pegada mais esportiva que a linha GR promete. Nas laterais, as rodas exclusivas de liga leve com acabamento diamantado são um show à parte, com um design agressivo de 5 raios duplos, sem falar nos apliques nos paralamas que reforçam a robustez de SUV. A linha de cintura é alta e as lanternas traseiras também receberam um redesenho sutil, mas que moderniza o conjunto. É um visual que impõe respeito e mostra que a Toyota não tá pra brincadeira quando o assunto é misturar eficiência com esportividade. Curtiu? Me diz aí nos comentários. Beleza, galera, o visual por fora já impressiona, né? Mas agora chegou a hora de mergulhar no interior desse RAV4 GR Sport e ver o que a Toyota preparou. Abrindo a porta, a gente já sente o capricho. Bancos esportivos com o logo GR, costuras contrastantes, detalhes em couro e alcântara que elevam o toque e a sensação de qualidade. Tudo aqui te abraça e te convida a pilotar. É um ambiente que mistura conforto com uma pitada de adrenalina. E falando em pilotar, vamos ligar essa máquina. Apertei o botão e... silêncio total. É isso aí, meu amigo. A gente sabe que ele ligou porque o painel acende, as luzes de cortesia dão um show e a indicação Red aparece ali discreta, te avisando que essa fera de 194 cavalos, com seu motor elétrico de 100 kW na frente, já está pronta para rodar. Sem barulho, sem vibração, só a promessa de eficiência e torque instantâneo. É a tecnologia híbrida da Toyota mostrando a que veio, pronta para encarar qualquer desafio do asfalto, na cidade ou na estrada. Partiu! E não é que a Polônia tem umas ruas que lembram o Brasil, hein? Olha só essa buraqueira! Mas é aqui que a gente vê o que o RAV4 GR Sport entrega. Essa suspensão, mesmo com o toque esportivo, tá absorvendo tudo de um jeito que a gente mal sente lá dentro. Conforto de sobra, meu amigo. Nem parece que tô passando por um teste de estrada de chão. O carro se mantém firme e a cabine surpreendentemente silenciosa. Tá aprovado nesse quesito. Tá aprovado nesse quesito. E falando em aprovação, agora que a gente saiu daquela buraqueira polonesa que não deixa a gente esquecer do Brasil, vamos ver como o RAV4 GR Sport se vira no dia a dia, no trânsito urbano pesado. Porque uma coisa é aguentar o tranco, outra é te dar paz na correria da cidade. E é exatamente isso que ele entrega, viu? Acabamos de sair daquela estrada de chão batido e agora estamos aqui, de boa, no trânsito da cidade. E que trânsito, hein? Parece até São Paulo em horário de pico, só que com placas em polonês. Mas é nesse cenário que o RAV4 GR Sport mostra seu verdadeiro valor pro dia a dia. Olha só, a gente para no semáforo e o que acontece? Silêncio total. É um modo elétrico trabalhando em harmonia, sem gastar uma gota de gasolina. Você sente aquela paz, sabe? Nada de ronco de motor, nada de vibração. É só o burburinho da cidade lá fora. E aqui dentro, a gente num oásis de tranquilidade. Quando o sinal abre e a gente pisa de leve no acelerador, ele sai suave, com a força instantânea do motor elétrico. E quando precisa de mais potência, o motor a combustão entra de mansinho, sem tranco, sem susto. É tão suave que você mal percebe a transição. Essa é a mágica do sistema híbrido da Toyota, meu amigo. A gente já conhece, mas não cansa de se impressionar. E a dirigibilidade, leve e precisa. A direção é uma manteiga nas manobras de estacionamento,
mas firme o suficiente para te dar confiança quando a gente pega uma avenida mais rápida. Mesmo sendo um SUV, ele não se sente pesado ou desajeitado aqui na cidade. Pelo contrário, a gente se sente no comando, com uma boa visibilidade do entorno, o que é fundamental para desviar daquele motoboy que aparece do nada ou daquele ônibus que fecha a gente sem avisar. Aqueles retrovisores gigantes e bem posicionados, a coluna ar que não atrapalha tanto, tudo isso ajuda demais. Por dentro, o acabamento é de primeira, como a gente espera de um carro desse patamar. Os bancos, mesmo com o apelo esportivo da versão GR Sport, são super confortáveis e te abraçam na medida certa, sem apertar. Passar horas no trânsito aqui dentro não é sacrifício nenhum. Pelo contrário, é até um prazer. A central multimídia é intuitiva, fácil de usar e a gente consegue controlar tudo sem tirar muito a atenção da rua. O ar-condicionado Dual Zone mantém a temperatura perfeita para todo mundo. E o consumo? O consumo. Esse é o ponto que faz a gente sorrir de orelha a orelha. Em modo urbano, com esse anda e para constante, a gente vê a autonomia subir, o carro andando no elétrico a maior parte do tempo. Aquele número de 6,3 litros a cada 100 quilômetros que a gente viu no teste do Joe Black, que já é excelente, aqui na cidade, se você tiver um pé mais leve, consegue ser ainda melhor. Em quilômetros por litro, estamos falando de uns 15,8 quilômetros por litro, o que é simplesmente espetacular para um SUV desse porte e com tração integral. É economia de verdade, que pesa menos no bolso no final do mês. E a suspensão GR Sport? Muita gente pode pensar que um carro com GR Sport no nome vai ser duro, desconfortável, feito só para pista. Que nada! A Toyota conseguiu um acerto primoroso. Ela é firme na medida certa, transmitindo segurança e um certo toque de esportividade, mas sem sacrificar o conforto que a gente precisa no dia a dia. Ela absorve as imperfeições do asfalto sem te sacudir, sabe? É aquela suspensão que te dá a sensação de que o carro está sempre no chão, mas sem ser uma tábua. Perfeito para o asfalto brasileiro, aliás. A gente sente que está num carro robusto, bem construído, que vai durar uma vida inteira. É a famosa confiabilidade Toyota, com um tempero esportivo que faz toda a diferença. Ele te passa uma sensação de segurança e controle que poucos SUVs desse segmento conseguem entregar. É um carro que te atende em todas as frentes. Conforto, tecnologia, segurança, economia e agora com um toque de emoção a mais. Seja para levar a família para passear no fim de semana ou para encarar a selva de pedra todos os dias, o RAV4 GR Sport está mais do que pronto. É um verdadeiro camaleão, se adaptando a cada situação com maestria. E falando em se adaptar, agora a gente vai colocar esse bicho na sua zona de conforto para longas viagens, a estrada. Chega de cidade, chega de trânsito. Aqui na Europa as rodovias são um tapete. E o RAV4 GR Sport parece que foi feito para devorar quilômetros sem fazer feio. Na moral, assim que a gente pega a rodovia e o ponteiro começa a subir, a primeira coisa que você nota é o silêncio. Mesmo com 194 cavalos combinados trabalhando, o conjunto híbrido da Toyota é mestre em manter a cabine num patamar de tranquilidade que impressiona. O motor 2,5 litros entra e sai de cena de forma tão suave que muitas vezes você só percebe que ele está lá pelo leve ronco quando pisa um pouco mais fundo. E quando digo ronco, não é um barulho chato. É um som encorpado, que te lembra que tem motor de verdade ali, pronto para entregar tudo. A transmissão ICVT, que muita gente torce o nariz, aqui na estrada mostra seu valor. Ela é inteligente, suave e faz a força chegar nas rodas de um jeito linear, sem trancos. Para ultrapassagens, por exemplo, é só pisar que o carro responde na hora. Aqueles 194 cavalos e o toque instantâneo do motor elétrico trabalham juntos e te dão uma segurança tremenda para retomar velocidade ou fazer uma ultrapassagem rápida. Lembra que a gente fez de 0 a 100 km por hora em 7,2 segundos? Essa agilidade se traduz em confiança aqui na rodovia. Ele não te deixa na mão, não. E o conforto, rapaziada? A suspensão, mesmo sendo uma versão GR Sport com um acerto mais firme, absorve as imperfeições do asfalto de um jeito exemplar. A gente não sente as pequenas ondulações e mesmo em trechos um pouco mais castigados, ele se mantém plantado, sem saculejar.
A estabilidade em alta velocidade é outro ponto forte. O sistema de tração integral, AWDI, contribui para aquela sensação de que o carro está grudado no chão. Você sente que tem controle total, crucial para quem pega a estrada com frequência. Os sistemas de assistência ao motorista, então, nem se fala. O controle de cruzeiro adaptativo, por exemplo, funciona que é uma beleza. Ele mantém a distância do carro da frente, acelera e freia suavemente. O assistente de permanência em faixa também te dá uma mão, corrigindo a trajetória de forma sutil, sem ser invasivo. É quase como ter um copiloto eletrônico cuidando de você e da sua família. E o consumo? Mesmo acelerando e testando o carro como a gente faz, ele se manteve na casa dos 6,3 litros por 100 km, o que dá uns 15,8 km por hora. Para um SUV desse porte, com essa pegada esportiva e 194 cavalos, é um número espetacular na estrada. O RAV4 GR Sport não é só um SUV bonito e versátil, ele é um parceiro para qualquer viagem, grande ou pequena. E por falar em viagem, parceiro, é na estrada que o RAV4 GR Sport realmente te conquista de vez. A gente já falou do consumo espetacular, né? Aqueles 15,8 km por litro, mesmo com o pé mais pesado. Mas não é só a economia que faz uma boa viagem. É a segurança, é o conforto, é a sensação de ter um carro que responde quando você precisa. Com 194 cavalos combinados, a gente sente que tem potência de sobra para qualquer situação. Sabe aquela hora de fazer uma ultrapassagem na rodovia, que você precisa de um fôlego extra? O RAV4 entrega. E entrega com uma agilidade impressionante. No nosso teste, ele fez de 0 a 100 km por hora em apenas 7,2 segundos. Isso é meio segundo mais rápido que o prometido pela fábrica, galera. É o motor elétrico dando aquele empurrão imediato, junto com a tração integral, colando o carro no chão e te jogando para frente sem cerimônia. Não tem borrachão aqui não. O câmbio SVT trabalha de forma suave, mas eficiente, sem deixar a rotação lá no alto por tempo demais. E a estabilidade? Mesmo em velocidades mais altas, o carro se mantém firme, plantado no asfalto. A suspensão, que é um pouco mais esportiva na versão GR Sport, consegue filtrar bem as imperfeições da estrada sem ser dura demais. Você não sente que está num carro que balança à toa, sabe? É um SUV que te passa confiança, seja numa reta longa ou numa curva mais fechada. O volante tem peso bacana, a direção é precisa, o que te dá um controle muito bom em qualquer velocidade. Por dentro, para quem viaja, a vida é boa. Os bancos são confortáveis, com um bom apoio lateral, o que ajuda a não cansar em viagens mais longas. O espaço interno, tanto para quem vai na frente quanto atrás, é generoso. Dá para esticar as pernas, levar a família com bagagem sem aperto. E o isolamento acústico, excelente. O barulho do vento e do motor é mínimo, mesmo em velocidades de cruzeiro, o que permite uma conversa tranquila ou curtir sua playlist favorita sem ter que aumentar o volume no máximo. E claro, toda a tecnologia de assistência ao motorista que a gente já comentou, aqui na estrada brilha ainda mais. O controle de cruzeiro adaptativo, por exemplo, é um salva-vidas. Ele mantém a distância do carro da frente, acelera e freia sozinho. É conforto e segurança que te permitem relaxar um pouco mais ao volante, mas sempre atento, claro. É aquela sensação de ter um parceiro inteligente te ajudando a pilotar. No fim das contas, o que o RAV4 GR Sport entrega na estrada é um pacote completo. Performance de sobra para ultrapassar com segurança, um consumo de híbrido que faz o bolso agradecer, conforto para a família toda e uma dirigibilidade que te faz querer pegar a estrada de novo e de novo. Não é à toa que ele é um dos SUVs mais queridos do mundo. É um carro que te entrega tudo que você espera de um bom SUV moderno e um pouco mais, com aquele toque de esportividade da Gazoo Racing que faz toda a diferença. E o 0 a 100? A Toyota fala 7,7 segundos, mas aqui no teste, meus amigos, 7,2 segundos, meio segundo mais rápido. O elétrico e o AWD fazem a diferença. Que desempenho! Beleza, meus amigos, o 0 a 100 km por hora é impressionante. A gente viu que ele bateu a fábrica com folga. Mas carro não vive só de arrancada, né? Principalmente um SUV familiar como o RAV4 GR Sport. A grande pergunta é, como ele se comporta na vida real?
pegando a estrada, viajando com a família ou enfrentando o dia a dia da rodovia. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, aqui nas autobans da vida, ou melhor, nas estradas europeias, nesse trecho de performance em rodovia. E a primeira impressão que fica é a de solidez. O carro gruda no chão. Mesmo com essa pegada mais esportiva da versão GR Sport, que naturalmente tem uma suspensão um pouco mais firme, ele não te castiga em termos de conforto. Pelo contrário, a calibração é simplesmente primorosa. A gente sente que a Toyota fez um trabalho de mestre aqui. A carroceria rola pouco nas curvas mais rápidas, a direção é precisa e te dá uma confiança absurda para mudar de faixa ou fazer uma ultrapassagem. E por falar em ultrapassagem, é aqui que os 194 cavalos combinados desse sistema híbrido brilham de novo. Você pisa e o carro responde de imediato. Aquele empurrão instantâneo do motor elétrico, somado à força do 2.5 aspirado, faz com que você ganhe velocidade de forma muito linear e segura. Não tem aquela sensação de que o carro vai gritar e não andar, sabe? A transmissão ECVT, que muita gente torce o nariz, aqui tá super bem calibrada. Ela simula marchas, mas o mais importante é que ela entrega a força de um jeito que você precisa, sem deixar o motor berrar lá no alto por muito tempo. É um casamento perfeito entre força e suavidade. E o silêncio a bordo é impressionante. Mesmo a 120, 130, até 140 km por hora, o nível de ruído dentro da cabine é baixíssimo. Dá para conversar tranquilamente, ouvir sua música sem precisar aumentar o volume ao máximo, ou simplesmente curtir o silêncio. Isso faz uma diferença brutal em viagens longas, né? Os bancos, que já são um show à parte, com acabamento e ergonomia excelente, te abraçam e te mantêm confortável por horas. Não é aquele banco que você termina a viagem com dor nas costas. A posição de dirigir é elevada, te dando um ótimo campo de visão. E todos os comandos estão à mão, intuitivos, sem firulas. Aquele painel digital e a central multimídia que a gente já mostrou continuam entregando informações claras e úteis, sem tirar seu foco da estrada. E o AWD? Em um dia de sol como hoje, pode parecer que não faz diferença, mas a sensação de segurança que ele te passa, sabendo que a tração está sendo distribuída nas 4 rodas de forma inteligente, é um plus enorme. Se pegar uma chuva forte, uma estrada mais sinuosa ou até mesmo um trecho de terra batida, você sabe que o RAV4 GR Sport vai te entregar aderência e estabilidade. É a cereja do bolo para um SUV que já é completo. E se você está pensando que toda essa performance e segurança vem com um preço alto no posto de gasolina, se engana, viu? Mesmo exigindo mais do carro na estrada, o sistema híbrido da Toyota continua entregando números que fazem a gente sorrir. A gente vai detalhar isso mais pra frente, no nosso teste de consumo real, mas já adianto que é de cair o queixo para um carro desse porte e desempenho. Essa RAV4 GR Sport 2026, fabricada no Japão e no Canadá, traz toda a expertise da Toyota para cá. É um carro global, com qualidade de construção que a gente já conhece e confia. E aqui na Europa, com um preço inicial na Polônia de 181.600 PLN, ou na Alemanha por 43.990 euros, ele se posiciona como uma opção premium, mas que entrega um pacote de valor que justifica cada centavo. É a combinação perfeita de esportividade, conforto, segurança e, claro, a lendária confiabilidade Toyota. A gente continua na estrada, explorando cada detalhe dessa máquina. E eu já posso adiantar que tem mais coisa boa vindo por aí. Fica ligado. E a gente segue aqui na estrada. Eu quero continuar explorando essa sensação de dirigir o RAV4 GR Sport em alta velocidade. É na rodovia que a gente realmente entende o que um carro tem a oferecer. E olha, o isolamento acústico é de primeira. Mesmo a 120, 130 km por hora, você conversa tranquilamente. A música toca sem esforço. É conforto de verdade para viagens longas. A suspensão, que na cidade já se mostrava bem acertada, aqui na rodovia entrega uma estabilidade impressionante.
O carro fica plantado no chão, sem balançar, absorvendo as imperfeições, sem transmitir trancos. Essa sensação de segurança te convida a pisar um pouco mais, aproveitando a performance sem abrir mão da tranquilidade. E olha só, depois de esticar um pouco mais na estrada, sentir a segurança e o torque que esse RAV4 GR Sport entrega, agora a gente vai para uma pegada completamente diferente. É o famoso Economy Run, a corrida da economia. Quero ver o quão parceiro esse SUV consegue ser com o seu bolso no dia a dia, mesmo com essa pegada esportiva. Vocês viram que no meu teste mais agressivo, pisando sem dó e superando a fábrica no 0 a 100, ele fez 6,3 litros a cada 100 quilômetros. Traduzindo para o nosso português brasileiro, isso dá uns excelentes 15,8 quilômetros por litro. Para um SUV desse porte, tração integral, um consumo que impressiona. O RAV4 GR Sport é um acerto. Curtiu o teste de consumo? Deixa o like, se inscreve e até o próximo Test Driver.